Tá lembrado disso aqui, ó? Isso aqui é estelionato eleitoral. A Petrobras acaba de anunciar que vai aumentar em 14% o preço do diesel e em 5% o preço da gasolina. Então espere que tudo no mercado vai aumentar de preço a partir de amanhã. Vamos lembrar, dos 11 conselheiros da Petrobras que aprovaram o aumento, 6 são indicados diretamente por Jair, falso messias, o diabo, Bolsonaro. Lembre-se muito bem disso quando o Bolsonaro estiver tentando culpar os outros pelo aumento do preço. E lembre-se também que no governo Dilma, quando a gasolina custava R$ 2,30 e o gás de cozinha custava R$ 40, que eles diziam que estava caro e que a culpa era da Dilma. Agora que está realmente caríssimo. Agora não, a culpa é de todo mundo, menos do Bolsonaro. Já percebeu disso? Já percebeu isso? Bandidos! Excelente pergunta. Bom, eu acho que às vésperas da eleição você deveria saber qual que é a proposta do Lula para baixar o preço da gasolina e não vir no TikTok perguntar. Mas já que você tem essa preguiça de ver o plano de governo dos candidatos, eu te explico. Quando o Temer saiu do sarcófago e decidiu dar um golpe na Dilma, arquitetado pela direita, ele mudou a nossa política de preço. Antes do golpe, o preço da nossa gasolina ele era calculado em cima do preço de produção nacional. Quanto que custa produzir petróleo aqui no Brasil? Simples assim. Sabe uma coisa que encarece muito o petróleo? Chama taxa de risco, alguma coisa assim. Mas eu não sei se é exatamente taxa de risco que se fala, mas é assim, quando você vai perfurar alguma região, né, para saber se tem petróleo, é um investimento gigantesco e pode ser que tenha petróleo e pode ser que não tenha. Então essa taxa de risco ela é embutida no valor do petróleo. Só que aqui no Brasil a gente não tem essa taxa de risco, porque depois do pré-sal nós temos 800 quilômetros de uma bolsa de petróleo. É furar e achar. Mas o Temer resolveu parear o nosso preço de produção com o preço de produção de importação. Então, quer dizer, mesmo a gente não tendo esse risco, se lá no Golfo do México esse risco existe, a gente paga por ele aqui. Porque a gente pega todo o preço de produção internacional do mundo inteiro, faz uma média e todos os países pagam a mesma coisa. Os países que adotam essa política horrorosa, que foi o caso do Brasil. A proposta do Lula é bem simples. É só mudar essa política e voltar a levar em consideração o nosso preço de produção. Mas para isso acontecer, o Bolsonaro precisa parar de vender refinaria. Porque senão como é que a gente vai conseguir produzir petróleo aqui mesmo? Por que o Bolsonaro faz isso? Porque isso agrada o mercado. Os acionistas são cada vez mais ricos. E o Bolsonaro trabalha para o mercado, não é para o povo. Quando ele fala de abaixar ICMS, quando ele fala que ele não tem culpa de nada, é que ele sabe que ele está falando com um monte de gente que não entende nada do assunto. Ele faz qualquer negócio para não ter que peitar o mercado. Baixando o ICMS, por exemplo, a gasolina vai diminuir, sei lá quanto, 50 centavos, diminuir R$1? Pois é, mas isso vai acabar com os cofres dos estados e municípios, porque o governo não vai subsidiar isso. Então é isso que o Lula vai fazer. Ele vai voltar a considerar o nosso preço de produção nacional. Isso se a gente ainda tiver alguma refinaria aqui para fazer isso, né? Porque se ele vender todas, nós vamos continuar como meros exportadores de commodity. A gente vai exportar o petróleo bruto e lá fora eles vão transformar em riqueza. Lá fora, eles vão investir em ciência. É lá que eles vão refinar. Primeira coisa, impedir que o Bolsonaro continue privatizando. Segunda coisa, botar no governo um estadista. Alguém que quer atender primeiro o povo, depois o mercado. Acho relativamente simples. A refinaria doada para a Bolívia está impactando até hoje os brasileiros. Primeiro que não foi doada. Segundo que, se a gente precisava de refinaria, por que o Bolsonaro vendeu a nossa para os Emirados Árabes pela metade do preço? Hein? Dá uma pesquisada nisso, amor, antes de ficar choramingando por coisas irreais. Gente, o meu vídeo era sobre a Petrobras, né? Aí vem um cara aqui que faz um comentário típico de quem se politiza pelo Facebook ou então se forma pelo grupo do Zap Zap do bar pra falar o seguinte: antes privatizar do que acabar com tudo como o Lula fez. Então deixa eu te contar uma coisa aqui, meu consagrado. Essa notícia aqui é de 2010, diz que a Petrobras tornou-se, hoje não é mais, né? Mas já foi a segunda maior empresa do mundo em valor de mercado. E essa notícia aqui, também daquele ano, conta que a Petrobras passou a valer cerca de 217 bilhões de dólares, mais do que inclusive a Microsoft, o Walmart, a General Electric. Você viu só que quebradeira? Precisou até de uma operação fajuta do judiciário com um juiz canalha marionete dos Estados Unidos para poder tentar interromper esse projeto de desenvolvimento nacional e atender interesses de um bando de colonizado do tipo você. Tá vendo só? Pessoal, vocês estão acompanhando esse rolo que o Bolsonaro está aprontando com a Petrobras, né? É a quinta troca já de presidente.
Bem, no blog da Ana Flor aqui do G1, ela diz o seguinte: Bolsonaro diz a aliados que quer preços de combustível e gás de cozinha congelados até a eleição. Ninguém entende muito bem por que ele não fez isso até hoje, né? Por exemplo, o Lula deixou o gás, nos 8 anos, o gás de cozinha no governo Lula não teve um reajuste sequer, o preço ficou travado. Essa reportagem que eu coloquei na tela é de 2006, quando completou 4 anos de governo, mas se você procurar aí, você vai ver que até 2010 também não teve reajuste, o preço ficou travado desde 2002. O Renan Calheiros comentou um pouco sobre isso, né? Falou assim: procura-se mágico para quinto presidente da Petrobras que consiga convencer o Brasil de que Bolsonaro não mente, não quer dar golpe e não tem culpa dos preços da gasolina, diesel e gás. Interessados, mandem currículo, mas a fila anda, é emprego rotativo. Pistolão do Lira depõe contra. Lembrando que ele vem, né, em um embate fortíssimo com Arthur Lira desde ontem, né? Ele disse ontem: Arthur Lira é o dono da chave do cofre do orçamento secreto que exala corrupção. Ônibus, barra de ouro, robótica, caminhões de lixo e etc. Além de pivete delinquente, ele é agressor de mulheres. O Código Penal e a Lei Maria da Penha o aguardam de novo. O Lira rebateu com uma ameaça ao Renan Calheiros, falando que vai ter um monte aí de denúncia de corrupção contra o filho do Renan Calheiros, né, que é governador de Alagoas. Não sei se ele já macomunou ali com o Bozo alguma coisa, né, da PF, do Bozo colocar PF em cima do filho do Renan Calheiros, não sei como é que tá a situação. Bem, seguindo, o Lula resolveu partir para cima do Bozo desse negócio da Petrobras. Então ele disse o seguinte: Bolsonaro tem rabo preso e falta a ele coragem para mudar a política de preço da Petrobras. Não adianta o Bolsonaro trocar presidente, ele tem que trocar de postura. Ele precisa ter coragem de assumir a presidência desse país de verdade. Precisa parar de acreditar que a fake news que ele faz todo dia, toda semana de manhã, vai sustentá-lo por muito tempo. Olha, ele pode fazer uma reunião com o Conselho Nacional de Política Energética, trazer a Petrobras para a mesa, traga o Conselho da Petrobras e decida que o preço não será dolarizado. Que nós não vamos pagar o preço internacional, nós vamos pagar o preço do custo da gasolina aqui no Brasil. É isso que nós temos que fazer, porque o trabalhador ganha salário em reais. Eu vou te dar um número, que eu dei, é a terceira vez que eu dou esse número. Na crise de 2008, o barril do petróleo chegou a $147 no mercado internacional. E a gasolina no meu governo custava apenas R$ 2,60. Pessoal, e aí só para fechar, saiu uma pesquisa do IPEC, que é o antigo IBOP, pesquisa presencial no Rio de Janeiro, tá? Lula 46, Bolsonaro 31. Um resultado muito bom, né? Lembrando que a Quest tinha dado um empate 35-35, e aí vem essa pesquisa com uma diferença muito grande. Então, os agricultores, o setor alcooleiro, tá contra o cara que inventou o carro flex, porra. O cara que inventou o carro flex. Então, eu sentei com um grande amigo que eu tenho e falei assim: mas eu não estou entendendo esse setor contra o Lula, não. Porque quem inventou o carro flex foi o Lula. Quem foi na Bélgica falar que precisava de uma energia limpa, que o álcool era a energia do futuro, foi o senhor Lula. Na Bélgica, na frente do presidente da associação, da maior associação de plantadores de cana do Brasil, que um grande amigo meu, que é um grande empresário do setor de açúcar e cana, me contou. Falei: não é possível. Sim, senhor, amigo. Diferentemente do Brasil, que só a Petrobras tem um monopólio do combustível. Primeiramente, o monopólio da Petrobras acabou lá em 1997. Essa historinha de que vai vender a Petrobras e vai baixar o preço é tudo balela. Primeiro que nem monopólio existe. Tanto é que a participação do Brasil na sua produção de petróleo é apenas 56%, comparado ali com Estados Unidos. Estados Unidos é 67%, a Noruega é 76%, a Arábia Saudita é 100% a participação. Inclusive tem sheiks comprando partes da Petrobras para eles ganharem mais dinheiro às nossas custas. Então essa historinha aí de vamos vender a Petrobras pra gente pagar menos, gente, não caiam nessa ilusão. É uma grande mentira, não tem fundamento nenhum. Agora Carlinha Cafonalha pegou a gente na veia lá, ó. Os senadores que estão contra o povo, os senadores que votaram contra o projeto de lei que institui o teto do ICMS
para os estados em 17%, sob a justificativa que assim vai baixar o preço da gasolina. O que a cafonalha não te conta, pobre de direita, é que, na verdade, eles estão tirando dinheiro público da saúde e da educação dos estados para garantir o lucro estratosférico dos acionistas que majoritariamente são estrangeiros da Petrobras. E é claro, a cereja do bolo, eles querem torrar os 30 bilhões da privatização da Eletrobras, transferindo esse dinheiro de novo para o capital privado. O golpe tá aí, cai quem quer.